Bom dia. Hoje eu vou ler o Evangelho, mas eu não abri o acaso, não. Por quê? Porque eu quero fazer o estudo e viva. E o capítulo 6, que é o próximo, né? Ele se refere ao Evangelho, capítulo 17, item 9. Como eu fui ver e a gente ainda não tinha estudado esse capítulo, então eu vou fazer esse vídeo sobre este capítulo, sobre esse item, e depois eu faço o link do Estude Viva com esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. O capítulo 17 chama-se Sede Perfeitos e o texto que nós vamos ler chama-se Os Superiores e os Inferiores. Foi ditado por François Nicolas Madeleine e Cardeal Morlot, em Paris, 1863. Bom, então já de princípio, desculpem, eu falo que eu não sei se foram 4 espíritos ao mesmo tempo ditando a mensagem, ou se o Kardec fez um apanhado de 4 mensagens desses espíritos e fez esse texto a partir daí, tá? Eu acho mais lógico que tenha sido isso. Esses 4 deram mensagens separadas em Paris, em 1863, e ele fez o apanhado. Mas vamos ver, né? Então vamos lá. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação da qual terá que prestar contas aquele que dela estiver investido. Não acrediteis que ela seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, nem tampouco, conforme acredita falsamente a maior parte dos poderosos da terra, um direito ou uma propriedade. Deus tem lhes provado constantemente que não é nem uma coisa nem outra, pois as retira deles quando quer. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence, quando ela pode lhe ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira do mesmo modo. Eu estou fazendo mais assim, gente, porque quando eu faço assim, ó, o brilho, tá? É só para tirar o brilho. Todo aquele que é depositário da autoridade, seja qual for o grau de importância, desde um senhor para com seu servidor até o soberano para com seu povo, não deve esquecer-se de que é um encarregado de almas e responderá pela boa ou má orientação que der a seus subordinados. Vai arcar com as culpas das faltas que estes poderão cometer, dos vícios aos quais serão arrastados em consequência dessa orientação, ou dos maus exemplos recebidos. Mas também colherá os frutos do seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande. Seja qual for, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que deveria ser nas tuas mãos uma fonte, espalhando fecundidade ao seu redor? Também perguntará àquele que dispõe de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal impediste? Que progresso promoveste? Se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos ou de tua ambição. Te fiz forte e te confiei os fracos, para que, amparando-os, os ajudasses a subir até mim. Aquele que, investido de autoridade, segue as palavras do Cristo, não despreza nenhum dos que estão abaixo dele, porque sabe que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se hoje lhe obedecem, já puderam tê-lo comandado, ou poderão vir a comandá-lo mais tarde, e então será tratado como os tratou. Talvez não, né? Depende. Se esse subordinado for mais evoluído, não fará. Se o superior tem deveres a cumprir, o subordinado também os tem, por sua vez, e não menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que não está dispensado de os cumprir. Mesmo que seu chefe não cumpra os que lhe competem,
pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de um não justificam as faltas dos outros. Se sofre na sua condição de subalterno, sabe que é merecido, porque ele mesmo pode já ter abusado da autoridade que tinha, e agora deve sentir por sua vez os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa situação, na falta de encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova para a sua humildade necessária a seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como gostaria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera, a quem deve seu tempo e seus esforços. Em resumo, é guiado pelo sentimento do dever que se lhe advém de sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho correto é uma dívida que deverá pagar cedo ou tarde. Muito rico esse ponto aqui para a gente discutir algumas coisas, né? Principalmente nos dias de hoje, em que nós temos a República de Toga, em que nós temos diversos relatos aí de abuso de autoridade em todos os campos, né? Desde do juiz e magistrado Supremo Federal até os policiais militares nas ruas batendo nas pessoas, né? Até os pequenos micros empresários ali, né? Que tratam seus funcionários como capacho, as donas de casa que maltratam suas empregadas domésticas. E também temos o reverso da medalha, né? Aqueles que apoiam políticos esperando coisas em troca, aqueles que ficam matando serviço, aqueles que ficam falando em celular durante o expediente, aqueles que prestam serviço público de má vontade, né? Então, nós hoje temos uma gama de pessoas e de situações que se adequam a esse texto, tá? Superiores e inferiores. Cafezinho? Então, eu vou começar falando desse pedaço. Vamos pedaço a pedaço, né? Eu acho que é legal. Então, nem a autoridade nem a riqueza são benesses do espírito, né? Elas são ou missão ou prova. E isso está bem claro nesses parágrafos aqui, em que ele fala assim: a autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação. São dois termos jurídicos que as entidades aqui, o Kardec, ao revisar, usou: delegação e depositário, tá? Então, quando você tem autoridade na Terra, você tem uma delegação de Deus para fazer o bem e encaminhar pessoas. E você é depositário dessa autoridade. Você não é dono, nem faz jus, não é um direito pessoal, não é um merecimento. É uma missão que você tem ou uma prova, porque você já deve ter falhado nas questões de autoridade em outras oportunidades, tá? Então, é o que farei, o que você fez dos talentos que eu lhe dei, né? Então, não acredite que seja dada para satisfazer o bom prazer de mandar. E é aí que entra, né, gente? Eu trabalho num ambiente em que eu nem falo dos juízes, não. Nem falo. Eu nunca tive problema com juiz no tribunal. Para ser muito honesta, o pessoal fala que juiz acha que é Deus, né? Eles têm a autoridade deles lá e usam. Mas o meu problema sempre foi com os chefetes, com os pequenos chefes, aqueles a quem é dada uma autoridade sobre colegas iguais, que têm o mesmo salário, só não tem a gratificação, e que acham que ser chefe é ser temido. Não conhecem a liderança pela autoridade do exemplo, pela camaradagem com os colegas, certo? Porque o líder,
é aquele que sabe distribuir as tarefas, tratando bem todos os seus colegas, sabe cobrar sem machucar e sabe ser, digamos assim, severo nos momentos necessários, mas sem humilhar. Então, o que eu vi, eu tive umas experiências muito tristes no tribunal em relação aos chefetes. Eu gosto de usar esse nome, chefete, porque não é. No serviço público você não é nada. No serviço público você está alguma coisa. Hoje você está aqui, amanhã você está aqui, amanhã está lá, outro dia está aqui, né? Então, esse negócio de quem manda aqui sou eu, bater na mesa, vai fazer como eu quero, porque quem manda aqui sou eu. Quem repete muito quem manda aqui sou eu, é porque está meio na dúvida, né? Então, eu tenho um termo que eu uso para designar essa doença da arrogância, da prepotência, que se chama chefose. A pessoa é ótima, a pessoa é maravilhosa, super gentil, prestativa, ganhou a chefia, vira um carrasco. E começa a agredir seus colegas, começa a achar que pode gritar com as pessoas, né? O Domini, não sei se vocês sabem quem é o Domini. Domini é o vencedor do Big Brother Brasil 3. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse assim, uma pessoa falou para ele assim, o poder transforma as pessoas. E ele respondeu, não, o poder revela quem são as pessoas, certo? Então, aquela pessoa que era humildezinha, porque era subordinada, no momento que tem o poder se transforma num tirano, quem ela é verdadeiramente? Ela é o tirano, né? Ela se faz de humilde para ganhar a confiança do chefe e depois virar um tirano também. Então, eu tive esses exemplos na minha vida. Não é à toa que eu tô doente, não, gente. Não é à toa, tá? Até porque também eu não digo que a culpa é dos outros só, não. Eu tenho muita parte nisso aí, porque eu sou uma pessoa naturalmente avessa às autoridades terrenas. É justamente por isso aqui. A única autoridade que eu sigo é a minha consciência. E se for qualquer coisa me ordenado fazer que abone contra a minha consciência, eu vou ser uma insubordinada. E uma pessoa insubordinada no Poder Judiciário é o quê? Né? Então, insubordinada no sentido de a lei me garante, porque eu não sou obrigada a cumprir ordem ilegal. Ok? Então, apesar da insubordinação ser uma falta do servidor, essa falta não existe quando a insubordinação é contra uma ordem ilegal. Então, se a ordem for legal, eu não sou insubordinada, obviamente que eu vou, né? Eu tenho muita consciência do serviço que eu estou prestando. Mas quando vem a coisa ilegal, quando vem a procrastinatória, quando vem aquela coisa assim do vou aproveitar-me do meu cargo, então, que são coisas que a gente são questionáveis, eu sou um cão chupando manga. E é por isso, né, que num espaço em que você tem uma hierarquia muito forte, isso não é nunca muito bem visto. Mas graças a Deus eu nunca tive problema nem com a minha juíza daqui de Cabo Frio, nem com a do lado do Rio. Meu problema foram com os chefetezinhos, os que estão embaixo e são... Aliás, tem uma pesquisa do Roberto da Mata que vale a pena ler, que ele pesquisou a frase, sabe com quem está falando? E ele descobriu que 99% das pessoas que dizem você sabe com quem está falando não eram autoridades. Eram pessoas que estavam em volta das autoridades. Era o motorista do governador, era o síndico do prédio do juiz, era o chefete, né, do serviço público. Esses aqui achavam. E eu tive a oportunidade de ver isso quando eu trabalhei no Fórum Central. Tinha umas catracas assim, né, para a gente poder entrar, e tem um elevador só para magistrados e os outros para plebe. E aí um rapaz queria passar saindo, e aquela catraca é só para entrada. E o segurança, o responsável ali, o rapaz trabalhando, recebendo ordem, né, que fica ali para fazer a segurança do tribunal,
disse para ele: a saída é ali do lado, não é aqui. E aí eu estava entrando quando eu vi o servidor dizer pro cara: você sabe com quem você está falando? Aí eu parei e fiquei olhando, né? Porque eu tô aprendendo agora na terapia ficar quieta nessas situações, mas eu não fico, não. Aí eu fiquei parado olhando, falei assim: com quem será? Quem será essa figura? Aí ele falou: eu sou assistente do secretário do desembargador, fulano de tal. Eu fiquei olhando assim, eu falei: bem feito, meu filho. Quem mandou não estudar? Você podia ser o próprio desembargador. Como você é o assistente, você tem que sair por lá mesmo, porque eu vou entrar aqui. Entendeu, gente? Eu não tinha que me meter, eu confesso. Eu não tinha que me meter, mas eu não posso ver alguém humilhando o cara que está ali cumprindo o seu dever. Se ele deixa aquele rapaz sair, quem vai levar a bronca do chefe é ele. As câmeras estão filmando, tem câmera por todo lado filmando que ele deixou, entendeu? Então, é pisar no mais fraco. Pisa no mais fraco. Por que ele não faz isso com o desembargador? Ele faz isso com quem está embaixo. Então, esse ponto, ele me chama muito a atenção, não só porque eu tenho essa dificuldade também de reconhecer autoridades terrenas, mas também eu acho que é um chamamento. Eu trabalho também, né, me dediquei a vida para estudar o direito do trabalho, as relações capital-trabalho, as relações de subordinação empregado-empregador. Então, o que a gente vê, todo advogado trabalhista só defende, acha que o trabalhador é pobrezinho. Não, não é isso. Existe muito trabalhador safado que, se deixar, ele rouba o patrão, que se deixar, ele rouba o patrão de várias formas. Pode roubar material, pode roubar o dinheiro do caixa, mas pode roubar o tempo de trabalho também, né? Se ele tem que dar 8 horas, fica, como diz o Luciano, um grande amigo meu, abelhinha. Você não está voando, está fazendo cera, né? Então, existem maneiras sim. Mas na grande parte do Brasil, isso nas pesquisas que nós fizemos na academia, os direitos do trabalhador são desrespeitados, são criados diversos mecanismos para fugir da lei trabalhista, para fugir de ter que pagar os direitos trabalhistas. Então, ok? E é barato para o empregador fraudar direitos trabalhistas, porque o empregado ele só vai ter direito aí para... Não é que ele só vai ter direito, mas é mais jogo ele só ir para a justiça trabalhista se ele estiver demitido, né? Porque se ele acionar o patrão, ele vai ser, né, mandado embora. Então, a justiça do trabalho é a justiça do desempregado ou do demitido. Você só tem direito a buscar aquilo que é seu direito depois que você já foi mandado embora. Então, tem casos de pessoas que passam 10 anos, 15 anos, com uma série de ilegalidades, desde a retirada do seu horário de almoço pelo patrão, o atraso na saída sem pagar hora extra, né? Atraso de 3 anos trabalhando sem dar férias, ou quando dá férias não dá 1/3 da Constituição e tudo. E ainda temos um legislativo totalmente a favor do capital. Então, coloca-se, por exemplo, que o trabalhador só pode exigir direitos dos últimos 5 anos e até 2 anos de desempregado. Então, se ele demorar 1 ano, ele só pode pedir 4 anos de respeito. E muitas vezes ele trabalhou 10 anos na empresa, ele vai ter que dar 5 anos de fraude trabalhista para o patrão dele. Então, é muito barato para o patrão fraudar e deixar de respeitar o direito trabalhista. Além disso, ele está desempregado quando ele aciona o patrão. Então, ele está precisando de dinheiro. Então, normalmente vai fazer um acordo. Acordo pressupõe que ele vai abrir mão de alguma coisa que é direito dele, que já foi violado, e para o patrão sair jogo. Então, eu posso violar, depois eu vou pagar só 5 anos e ainda vou conseguir um acordo que eu vou pagar só metade do que eu deveria pagar. Essa é a realidade do Brasil em termos de matéria trabalhista, tá? Mas isso não quer dizer que todo trabalhador é santo
nem que não haja também fraudes, né, de baixo para cima. Existe, a gente conhece, né? Pessoas que vai botando, ele é rico, ele tem, aí vai pegando, né? Então, questão de furto nas empresas é muito grande. Desperdício de material também é muito grande, não se preocupar em poupar o material. Isso a gente vê até no serviço público. As pessoas que acham que aquilo que é público é delas, é de ninguém. Elas podem pegar e se apropriar. Então é muito comum, né? Pessoal pegar, por exemplo, ou levar o papel para casa para usar na sua impressora particular, ou levar o seu trabalho para o trabalho para imprimir com a tinta, com o papel da impressora do serviço. Então, essas misturas, né, público-privado, essa falta de senso de dever, ela está dos dois polos do mercado de trabalho e também do serviço público. E é isso, gente. Era bom a gente ter uma meditação sobre isso, né? Porque Deus deu, Deus tira, né? Muito embora a gente tenha uma legislação que dê privilégios vitalícios, principalmente no judiciário, né? Por exemplo, um presidente da República, ele recebe o resto da vida uma aposentadoria de presidente, não é isso? Os senadores recebem também planos de saúde para o resto da vida. Então, tem muitos privilégios que são, né, vitalícios, pelo exercício de um cargo, às vezes por 4 anos, e a sociedade está pagando. Tudo isso é injusto, parece, né? A gente está vendo aí os abusos de poder, do poder econômico, as roubalheiras, né? A corrupção. Isso está sendo um exemplo para a população está elegendo seus iguais também, né? Porque tem muita gente corrupta na sociedade. Tudo isso será cobrado. Não tenham a ilusão de que vão fazer tudo isso impunemente. Ainda que na terra vocês passem impunes, a consciência que é Deus em você vai te chamar a chincha, vai te cobrar. O que fizeste da autoridade que eu te dei? O que fizeste da oportunidade de trabalho que eu te dei? O que fizeste do cargo eletivo que eu te proporcionei? Né? Então, vamos acreditar e confiar que impunes eles não ficarão. E tentar, cada um de nós, fazer o melhor que nós pudermos com aquilo que nos foi confiado, as nossas missões e provas, certo? Com toda disciplina, com respeito aos nossos deveres, com atenção da melhor forma, que a nossa conduta que realmente é a melhor prece que Deus quer da gente, é a nossa boa conduta, tá? Então, fiquem com Deus. Esse texto aqui vai ser relacionado, como eu disse, com o livro Estude Viva, que eu vou fazer e ainda vou subir junto. Esses dois vídeos eu vou subir juntos, que um vai se remeter ao outro, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana.